Bem, pessoal, a aula de hoje será sobre orientação. Bem, quando a gente fala de orientação, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a questão do norte. Só que o norte, não sei se todos aí têm conhecimento, eu não tenho apenas um norte, que é aquele principalmente que a gente conhece, aquele norte geográfico. Além do norte geográfico, que é esse que está aqui bem no meio, o NG, a gente tem um norte de quadrícula e a gente tem um norte magnético, certo? Então eu tenho esses três nortes, de quadrícula, o geográfico e o norte magnético, tá? Bem, aqui em Campo Grande, acho que a primeira coisa que, estando na UFMS, a primeira dúvida que vem é em que parte da cidade a gente se encontra, para onde que o norte está. Só que antes de responder a isso, é importante a gente ter um pouco de noção sobre o que é o norte, sul, leste, oeste, para aí sim a gente conseguir se localizar aqui na UFMS. Bem, isso às vezes ocorre, né? Norte é para cima, né? A primeira dúvida, né? Pensando que é para cima, justamente a gente tem esse exemplo aqui. Se fosse para cima, onde tem essa seta, né? Então norte seria nesse sentido. Mas a gente sabe que na verdade o norte ele é uma direção e não está bem para cima, né? Acho que a primeira coisa a mais simples para a gente entender tem relação com o próprio o nascimento e o pôr do sol, né? O sol ele se põe, ele nasce a leste e se põe a oeste. Então, à frente de você, se você localizar como está essa menina aqui, à frente de você vai estar o norte, atrás de você vai estar o sul. Então, essa é uma possibilidade para você ter uma noção inicial do que é o norte, sul, leste, oeste, como está exemplificado aqui, certo? Bem, é claro que aí vem quando a gente tem uma região que está aqui entre o norte e o leste, a gente tem o nordeste. Entre o sul e o leste, a gente tem o sudeste. Entre sul e oeste, entre sul e oeste, a gente tem o sudoeste. E o norte e oeste, a gente tem o noroeste, certo? Bem, então aqui a gente tem o exemplo da Rosa dos Ventos, né, que a gente tem essas quatro direções principais, depois a combinação dessas quatro direções principais, como eu mencionei previamente. E aqui, onde chegando na UFMS, que é o Laboratório de Geomática, que fica aqui no bloco 7A da UFMS, né? Aqui logo um pouco mais acima, aqui a gente tem o Morenão. Quando eu falo acima, na verdade é mais ao norte, né? Por quê? Aqui a gente tem, lado superior direito, né? A gente tem a orientação, né? Dessa figura. Então a gente percebe aqui, mais nesse sentido, né? O Morenão, aqui que é o estádio, ele vai estar mais ao norte do que o laboratório de geomática. Aqui a mata, ou aqui embaixo, né? Vai estar mais ao sul. Você pega aqui a Vila Maciel, Vila Albuquerque, vai estar mais a leste. E aqui o Lago do Amor, que é esse lago aqui próximo às matas, aqui do lado esquerdo, vai estar mais a oeste do laboratório de geomática, tá? Bem, e fazendo uma ligação com o conteúdo abordado na parte de projeções cartográficas, se vocês forem no Google Earth, tem a possibilidade de converter coordenadas latitude e longitude em um TM lá em opções. Aqui a gente vai ter uma ideia das coordenadas do laboratório de geomática, tá? Que é bem que onde está o A. Aqui a gente tem inicialmente a coordenada E, 749.293 metros, tá? 749.293 metros. E aqui a gente tem a coordenada N, né? Que está 7.730.792 metros, tá?
Então essa 773,0792 metros. Essa é a coordenada N, tá? Que seria a relação com o norte. Se a gente pega já um ponto mais aqui ao norte do laboratório de geomática, mais na parte central do município de Campo Grande, né, da área urbana de Campo Grande, a gente vai perceber que a coordenada N ela é muito maior, ela é maior do que foi mostrado previamente. Então aqui é 7735729. Então as primeiras três casas se mantêm, então muda aqui só na quarta casa, 5729. Anteriormente 0792. Então a gente percebe aí uma diferença em torno de 5.000 metros, né, desse ponto mais ao norte, né, que a gente tem um hospital, se comparado ao laboratório de geomática. Então a gente tem uma diferença em norte aqui em torno de 5 quilômetros, tá? Que seria a distância mais ou menos da UFMS para a parte central da cidade de Campo Grande, tá? Então a coordenada N da projeção UTM, ele dá indicativos se um objeto ou se um lugar está mais ao norte, né, do que o outro, né? Bem, se esse elemento ele está mais ao norte do laboratório de geomática, quer dizer que o laboratório de geomática está mais ao sul com relação a ele. De forma similar, né, se ambos estiverem no mesmo alinhamento, a gente teria as mesmas coordenadas Z, certo? Se tivessem no mesmo alinhamento. Mas se o objeto, como ele está um pouquinho mais à direita, na verdade a leste, vocês vão perceber que a coordenada E é um pouco maior desse hospital se comparado ao laboratório de geomática, certo? Bem, o principal objeto que é utilizado para fins de orientação é a bússola, certo? Então a bússola, de modo similar ao que a gente mostrou anteriormente, a gente tem aqui o norte, sul, leste, oeste, E de east e W de west, tá? Que seria o oeste. Só que tem um aspecto, a bússola, ela tem o ímã, e esse ímã ele é atraído, né, pelos polos magnéticos da Terra, tá? Então, uma coisa interessante que o ângulo, quando a gente usa a bússola, o ângulo que a bússola fornece é com relação ao norte magnético da Terra, e não com relação ao norte geográfico. Bem, então como eu já tinha mostrado anteriormente para vocês, a gente tem o norte geográfico, esse em azul, que aponta para o polo norte geográfico, certo? A gente tem o norte magnético, que aponta para o polo norte magnético, isso daqui tem relação com a bússola. E a gente tem o norte de quadrícula. O que é esse norte de quadrícula? Na verdade, o mapa, quando a gente pega um mapa, aquele norte que está no mapa, né, que é geral para cima ali no mapa, ele é o norte de quadrícula, é o norte do mapa, o norte da carta, certo? Então a gente tem o norte de quadrícula, o norte geográfico e o norte magnético. Então no norte do mapa, o geográfico é o norte verdadeiro, também conhecido, o norte geográfico com relação ao polo norte geográfico, e temos o norte magnético. Então quando a gente pega uma carta, trazendo essa mesma representação que eu mostrei previamente, a gente tem o norte de quadrícula, que é aquele para cima ali no mapa. A gente tem o norte geográfico e o norte magnético, certo? Nessa ordem aqui, NQ, NG e NM. E a gente percebe, na verdade, que a gente tem ângulos entre esses nortes, certo? São ângulos e esses ângulos eles estão especificados, né, aqui no mapa, certo? Então os nortes eles não coincidem e entre eles a gente tem uma variação angular, a gente tem uma diferença angular aqui. Aqui nesse caso específico,
Entre o norte quadrículo e o norte geográfico, 0 graus, 8 minutos e 28 segundos. Entre o norte geográfico e o norte magnético, dá 12 graus e 11 minutos, certo? Bem, então nessa figura aqui, a gente tem esse ângulo entre o norte magnético e o norte geográfico, que a gente falou aqui de 12 graus e 11 minutos, a gente chama ele de declinação magnética, tá? Que é o ângulo entre o norte magnético e o norte geográfico, NG e NM, tá? A gente chama de declinação magnética. Inclusive é possível utilizar um plugin no QGIS que permite a gente calcular esse norte magnético. Na verdade, o norte magnético não, né? A declinação magnética, que é entre os nortes. E o outro ângulo a gente chama de convergência meridiana. Por que esse termo ele é adotado? Se a gente pega aqui, o norte geográfico ele vai estar apontando para, na verdade, aqui que eu tenho uma seta que seria o norte geográfico, vai estar apontando para o polo norte geográfico. O norte quadrícula ele está aqui para cima, tá? Então esse ângulo entre o norte de quadrícula e o norte geográfico a gente chama de convergência meridiana. Então é porque o meridiano ele converge, né? Todo ele converge para o polo norte, todos eles convergem, e a partir disso a gente vai ter esse ângulo que a gente chama de convergência meridiana, que é justamente tem esse nome em virtude da convergência dos meridianos. Aqui é um site, né, da Federal do Rio Grande do Sul que também possibilita a gente calcular a convergência meridiana para qualquer ponto na superfície terrestre. Basta entrar com latitude e longitude e ele calcula para a gente a convergência meridiana. Bem, pessoal, então quando a gente fala de orientação, um termo também que é bastante comum, e inclusive a gente percebe aqui, são duas questões de concurso, é o termo azimuth, ângulo azimutal. E para responder essas duas perguntas, é preciso entender do que se trata esse ângulo, né? Então, basicamente, aqui eu tenho duas coordenadas de 2 pontos, e aí pergunto o azimuth formado de A para B. Isso aqui é a mesma situação, em que se tem uma aeronave que vai sair de uma cidade para outra e que tem determinadas coordenadas e pergunta qual que é o sentido que aquela aeronave está se deslocando, se é nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste ou norte-sul. Só que para a gente entender e responder essas perguntas, a gente tem que entender previamente o que é o próprio azimuth. Então o azimuth, por essa figura aqui, ele é sempre o ângulo contado a partir do norte. Então aqui eu tenho o eixo norte, o N, o eixo E, que é leste. Então o azimuth sempre vai partir do norte, no sentido horário, então que é o sentido do relógio. Então ele vai caminhando nesse sentido. Então ele varia de 0 a 360 graus, certo? Então varia de 0, 90 para leste, 180 para sul. Quando chega em oeste, 270 e por fim eu concluo esse círculo a 360 graus. Então esse a gente chama de azimuth, que é o mais importante para o momento. O ângulo complementar ele é o rumo. Rumo diferente do azimuth, ele parte ou do sul ou do norte e varia de 0 a 90 graus. Então, ele sempre, nesse caso específico, ele varia de 0 a 90 e nesse alinhamento aqui eu vou falar que, vamos supor que aqui esse ângulo é de 60 graus, o rumo é de 60 graus, eu tenho que falar que é 60 graus sudeste, tá bom? Tá, mas o principal ângulo, né, que é utilizado, inclusive depois na topografia, é o azimuth. O rumo ele tem essas questões, né? Quando ele está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante, tá? Primeiro que é nordeste, segundo quadrante sudeste, terceiro sudoeste, quarto noroeste, tá? Então o rumo ele vai variar sempre de 0 a 90, partindo ou do norte, que é o N aqui, certo? Ou partindo do sul.
ou para leste ou para oeste. Vai depender em qual quadrante se encontra o alinhamento. Bem, uma situação prática, eu tenho ponto A e B aqui em vermelho, eu quero sair de A e ir para B. Então se eu pegar aqui, sair de A e ir para B, eu tenho, na verdade eu estou caminhando no sentido para o sul, certo? Mas numa situação prática, onde eu tenho uma bússola e quero partir de A para B, não bastaria setar 180 graus, que seria o azimuth aqui, né? Quando eu vou para sul, meu azimuth ele é de 180 graus. Não bastaria setar 180 graus na bússola e que eu chegaria no ponto B. Então, qual que é o procedimento prático para chegar na bússola? A gente tem que fazer aquelas conversões daqueles ângulos, né, da convergência meridiana e da declinação magnética. Então, a primeira coisa é o meu azimuth que eu estou calculando com relação ao norte de quadrícula. Então, primeiro eu vou converter do norte de quadrícula para o norte geográfico. Isso a gente faz por meio da convergência meridiana. Então, calculando a convergência meridiana, eu vou ter o meu azimuth geográfico, que seria o azimuth com relação ao norte geográfico. Tá? Tendo esse azimuth com relação ao norte geográfico, eu tenho que converter esse azimuth com relação ao norte magnético. Tá? Então, para isso, basta que eu conheça a declinação magnética, que é entre o norte geográfico e o norte magnético. Tá? Conhecendo esse ângulo, eu consigo converter do norte geográfico para o norte magnético. E aí o meu azimuth ele vai ser o azimuth magnético. Tá? É uma observação importante. É como, pelo fato da declinação magnética ela variar ao longo do tempo, pois o polo norte magnético ele não é constante, nem sempre ele fica no mesmo lugar. A gente tem a variação da declinação magnética, então tem que fazer essa correção da declinação magnética. Então, nesse caso, a declinação magnética cresce 10 minutos anualmente. Então, para partir lá de 1974 e chegar até os dias de hoje, eu teria que somar aí 10 minutos, né? Então, 1975 seria 12 graus, 21 minutos. No próximo ano, somaria mais 10 minutos. E assim sucessivamente, tá? Até chegar nos dias de hoje, ok? Então, a declinação magnética, ela sempre tem um tempo específico, tem uma época específica, que é a época de referência, e a gente tem que atualizar com relação a ela. Tá? Então, de uma forma geral, na aula de hoje a gente abordou conceitos relacionados à orientação. Quando a gente fala de orientação, a primeira coisa que vem em mente é a questão do norte. Tem o norte quadrícula, norte geográfico e norte magnético. Aí eu tenho os ângulos entre esses nortes. Entre o norte quadrícula e o norte geográfico, a gente tem convergência meridiana. Entre o norte geográfico e o norte magnético, a gente tem a declinação magnética, tá? E uma outra definição importante nesse contexto, no contexto dessa aula, é a questão do azimuth. O azimuth ele é sempre um ângulo variando de 0 a 360 graus, sempre sempre contado a partir do norte, tá? Então, se eu tenho o azimuth com relação ao norte quadrícula, a gente chama azimuth de quadrícula. Se é com relação ao norte geográfico, seria o azimuth geográfico. E por fim, se fosse com relação ao norte magnético, seria o azimuth magnético, tá? Que é bem o ângulo que a gente consegue ter na prática com a bússola, tá? Então, se a gente retomar esse exemplo prático, eu teria que calcular o azimuth magnético, né? Dado a convergência meridiana e a declinação magnética, para aí sim você está na bússola um ângulo que não seria exatamente 180 graus, que é esse caso, né, que seria o azimuth de A para B, e nesse caso ele é o azimuth quadrícula. Para aí sim você está na bússola e a gente chegar no ponto B, tá? Claro, quando a gente retomar as aulas práticas, mostrarei para vocês como faz isso na bússola, ok? É isso, pessoal, por hoje. Até mais.